Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Quero avisar os irmãos aí do Muniz, né, e da Caraíba também, que nós estaremos juntos amanhã, numa grande consagração abençoada, onde certamente a presença notória, a maior presença estará conosco, que é a presença do Espírito Santo. Né? Com certeza amanhã Deus vai fazer milagre, proezas em nosso meio. Até porque está escrito, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, tudo pode acontecer, tá? Quero deixar uma live rápida com uma palavra de fé ao coração dos irmãos aí do Muniz, da Caraíba, para não desanimar, para não parar na caminhada, para não esfriar. Até porque tudo isso vai passar. Só não passa Jesus, o Espírito Santo, Deus e a sua palavra. O resto, tudo vai passar. Quero deixar para os irmãos Filipenses 4,13. O apóstolo São Paulo disse, tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. É com muita alegria, se eu for parar aqui para falar do escritor e do autor que é aquele, eu queria horas e horas para explicar, mas não temos tempos para isso, mas vamos ao que interessa. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando, que está fortalecendo ele, e a igreja de Filipos, aquele que o apóstolo São Paulo está falando, está se referindo, nada mais é do que aquele que se encontrou com ele lá no caminho de Damasco, que mudou a vida dele lá no caminho de Damasco, quando disse, você é para mim um vaso escolhido. Aquele que o apóstolo Paulo está falando é aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Aquele que o apóstolo São Paulo se refere é aquele que deu vista a Bartimeu. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando é aquele que curou a filha de Jairo. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando é aquele que transformou a água em vinho. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando é aquele que andou por cima das águas. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando é aquele que parou o vento e disse, acalma-te vento e mar. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando é aquele que o nosso irmão João, em João 1 está escrito, é aquele que é o verbo, e o verbo habitou entre nós e está entre nós. É em nome desse que nesta tarde venho dizer para todos os irmãos aí do Muniz, da Caraíba, não desanime. Olhe para aquele é Jesus de Nazaré, aleluia. Assim como ele fez coisas extraordinárias no passado, ele continua fazendo hoje, só é você crer. Até porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê que vai acontecer. Tá bom? Então aquele está do seu lado, aquele está levantando você, aquele está lhe animando, aquele está curando a sua família, aquele está salvando a sua casa, aquele está abrindo porta, aquele é fiel, aquele é poderoso, aquele está conosco, aquele disse que é o autor e consumador da nossa fé. Então creia naquele, aquele te levanta nesta tarde, aquele te anima nesta tarde, aquele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu e um pouco a mais, aquele é fiel
que prometeu dizendo: eu vou e vou preparar lugar. Eu vou e vou preparar lugar. E o lugar já está preparado, o meu e o seu lugar. Por isso não tem corona, não tem nenhum problema que venha desviar o nosso foco, desviar a nossa fé. E a nossa fé está centrada naquele que tudo faz por nós. É esse aquele que fortaleceu o apóstolo São Paulo. É esse aquele que fortaleceu os irmãos de Filipos. É esse aquele que fortaleceu a igreja de Atos. É esse aquele que fortaleceu todos os nossos irmãos do passado. É esse que está conosco. É esse que está em nosso meio. É esse que merece honra, glória, exaltação, louvor e magnificação. Então levante a cabeça, coloque a cabeça no lugar, levante o ânimo. Aquele que o apóstolo São Paulo está falando chegou para Ezequiel no capítulo 2 e disse: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Toda aparição de anjos, toda aparição de Deus, toda manifestação do Espírito Santo em toda a Bíblia Sagrada, ele só se manifesta para levantar, para a pessoa reagir, para a pessoa ficar de pé, para a pessoa sorrir, se alegrar, porque aquele está conosco. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo lhe encha do Espírito Santo e que aquele seja a nossa fortaleza nesses dias tão difíceis. Que Deus abençoe.